como que o Brasil vai acabar e principalmente como que ele vai melhorar, né? Porque se você for perguntar pra qualquer pessoa na rua, essa pessoa vai falar pra você que ela tem fé no Brasil. Ela tem fé nos políticos. Na verdade, a gente só vota errado. Na verdade, a gente deveria votar corretamente nos políticos corretos e por isso que o Brasil está uma merda. Não é por causa do sistema político, e sim porque a gente vota errado, como brasileiro. A culpa é do brasileiro. Se você for perguntar para qualquer pessoa aleatória na rua, a probabilidade da pessoa dar um tipo de resposta assim é muito grande. Ou seja, as pessoas, no geral, elas nem percebem como é que funciona o sistema político, como é que funciona o sistema fiduciário. É muito engraçado. Mas beleza. Como será que o Brasil vai acabar? Bom, ele vai acabar porque não vai ter mais dinheiro para roubar, certo? A gente já está numa fase, se você acompanha as últimas notícias, em que a curva de Laffer já passou faz tempo, certo? O que é a curva de Laffer? Você tem a produção da sociedade, a produção de riqueza das pessoas, certo? E aí você tem os impostos dos parasitas em cima, do Estado em cima, do bandido em cima. E aí você faz uma curva onde você tem arrecadação e imposto, certo? Conforme o imposto vai aumentando, a arrecadação tende a diminuir, porque chega um ponto dessa curva em que não vale mais a pena produzir nada no país. Por exemplo, se 100% do que você produz fosse para outra pessoa, você acabaria produzindo alguma coisa do tipo? Claro que não, porque isso é, na verdade, escravidão, certo? Agora, a gente está no momento no Brasil em que mais da metade da nossa produção, mais da metade das coisas que as pessoas produzem trabalhando honestamente no mercado, é dada para políticos, é dada para governos, né? Políticos, deputados, enfim, toda a casta política. E é roubado, basicamente, né? Então, você trabalha, certo? E aí você é roubado na maior parte da sua riqueza. Todo mês. Todo mês você trabalha arduamente e se esforça e é roubado. Mais de 50%. E isso não é faz um ano. Isso é faz décadas. Faz duas, três, quatro, cinco décadas. Tanto que a nossa produtividade está estagnada faz 50 anos. Ou seja, a nossa produtividade tem o mesmo nível, tipo, as nossas tecnologias e tal, tem mais ou menos o mesmo nível desde 50 anos atrás. É quase o nível de Japão, por exemplo, onde no Japão nós temos fax. As a maioria das empresas no Japão tem fax nas suas empresas lá. Eles trabalham com fax, uma tecnologia de 20 anos atrás. Pois é. Por quê? Porque a produtividade lá é punida. Você é punido por produzir mais. Isso, inclusive, alterou a cultura do Japão. A ponto de que hoje as pessoas no Japão, e inclusive na Coreia do Sul tem a mesma coisa, se esforçam muito para trabalhar o máximo possível. Tem o workman, o businessman, né? O salaryman, que é basicamente o homem que trabalha na empresa. Ele vive para isso, ele vive para trabalhar na empresa. Ele não tem um tempo livre, não tem um tempo para passar tempo com a família, para namorar, para lazer, nada. Tudo que ele faz é para trabalhar para a empresa. Você acha que no Brasil vai melhor, tipo, vai acontecer uma coisa diferente que isso? Não, vai ficar a mesma coisa. A mesma coisa que acontece no Japão vai acontecer no Brasil, só que com um porém. A nossa riqueza é muito menor do que a do Japão, no sentido de que a nossa produtividade, né, é muito menor do que a do Japão. Pois é. Tem menos gordura no Brasil do que no Japão, tá me entendendo? Se bem que o Japão também já é um país zumbi, assim, né? Grande parte das empresas lá é basicamente. As grandes empresas são zumbificadas pelo governo. O governo não deixa falir, né? Mas enfim. Ou seja, o Brasil, ele é um país que está cada vez mais socialista, certo? Ele já é socialista faz um tempo, mas o nível de socialismo ele está aumentando absurdos nos últimos anos, certo? E, por consequência disso, as pessoas vão ficar cada vez mais pobres e cada vez mais miseráveis e tristes e depressivas e invejosas e etc. Já falei isso no outro vídeo, né? Mas tem que ter um fundo. Tem que acabar, certo? E vai acabar. E aí,
Agora é minha humilde opinião, tá? Minha opinião, beleza? Minha opinião do Gaveta. Quando esse momento chegar, onde é certeza, até para o cidadão mais médio possível, que não vale a pena trabalhar mais, o que vai acontecer? Um colapso total, certo? E tem um ponto específico aqui também, que é o colapso ele não é de um dia para o outro, ele é gradativo. Você vai ver cada vez mais empresas sendo falindo, cada vez mais terrenos ficando para alocar, cada vez mais pessoas comprando menos coisas, cada vez menos pessoas em festas, em baladas, em coisas de lazer, cada vez menos pessoas no shopping, no cinema, nas lojas de roupa. Você vai ver a cidade ficando vazia e vazia, assim como é em Cuba, assim, né? Havana, né? Assim como é na Venezuela, assim como é, sei lá, em qualquer país socialista pobre. Essencialmente, se é socialista, é pobre. Não tem país socialista rico, né? Enfim. Tá me entendendo? Só que é uma coisa gradual. E talvez você não perceba, da mesma forma que as pessoas não percebem a inflação acontecendo, mas está acontecendo. Se você principalmente se você for empreendedor, você vai perceber isso. Menos pessoas estão consumindo o seu produto, menos pessoas estão comprando o seu serviço, menos pessoas estão comprando imóveis. Não, imóvel não. Imóvel todo mundo compra, porque acha que vai explodir no futuro, né? Mas não vai. Você caiu no golpe, acabou. Você vai comprar imóvel e vai desvalorizar, porque não vai ter gente para comprar o seu imóvel no futuro. As pessoas no Brasil não estão fazendo filhos, tá bom? E velho não compra imóvel. Sinto lhe informar. Ou seja, vai chegar um ponto em que a sociedade vai estar completamente paralisada no passado, e aí sim as pessoas vão entender que realmente aconteceu alguma coisa. Mas quando chegar nesse nível, quando a gente chegar no fundo do poço, quando as pessoas estiverem comendo pombo na rua e cachorro frito, como aconteceu na China socialista há 50, 60 anos atrás, sabia que as pessoas comem cachorro e barata na China, em alguns locais até hoje, justamente por causa da economia socialista totalmente fechada de 60 anos atrás? Pois é. A China só foi parar de comer esse tipo de coisa, na grande maioria dos locais, depois que abriu o mercado para o capitalismo, né, em Hong Kong. Pois é. E mesmo assim não é um capitalismo de livre mercado, né? É um capitalismo onde grande parte das empresas lá tem um dedinho do Estado no meio, né? Enfim. Esse é o ponto, tá? Chegando no fundo do poço, só tem a subir, certo? Então como é que vai ser essa subida? Então vamos lá. Se não tem mais dinheiro para arrecadar, então dá para dizer que já se instaurou o Estado socialista, certo? Onde toda a riqueza vai para uma grande parte, uma pequena parte da população que são os políticos, beleza? Só que aí que tá, o político ele não produz nada. Então, chegará um ponto em que até as pessoas que estão produzindo na sociedade não vão conseguir pagar o político. O parasita vai estar tão grande, o tumor vai estar tão gigante que os nutrientes do corpo saudável eles não são mais páreo para manter o tumor, entendeu? Quando chegar nesse ponto, é bem provável que haja uma briga interna. Uma briga interna entre os vagabundos para ver quem que vai conseguir essa migalhazinha de riqueza das pessoas. Essa migalha de nutriente do corpo saudável. Entendeu? E aí começa a diminuição do tumor. O tumor começa a se matar. Entendeu? E aí, depois desse cenário, desse período de autofagia do tumor, ou seja, dos próprios vagabundos se matando ali para ver quem que vai ficar com a migalha de riqueza das pessoas, você tem uma diminuição absurda do Estado. E aí é nesse ponto que é possível uma nova melhora da sociedade, entendeu? Talvez, obviamente, completamente diferente, né, do que ela é hoje. Então, por exemplo, hoje você tem um Estado gigantesco, você tem o Brasil. No futuro, talvez você não tenha o Brasil, você tenha países, né, sei lá, o Sul, você tenha o Sudeste, você tenha o Nordeste, cada um seu país diferente, entendeu? Essa é a tendência, inclusive, né? E aí, obviamente,
junto com essa subida de volta, você vai ter novas construções, nova infraestrutura, etc. Porque tudo foi destruído no socialismo, né? Tudo foi destruído na época onde você não podia gerar riqueza. Ou seja, por exemplo, provavelmente você vai acabar vendo, comece a perceber isso, né? Você mora em algum lugar, provavelmente, né, numa cidade, perceba os negócios que existem nessa cidade. Ao longo do tempo você vai ver esses negócios falindo, você vai ver empresas fechando. E isso é saudável no livre mercado. A questão é que isso não está no livre mercado, isso é forçado pelo Estado, certo? Você vai ver partes não essenciais da sociedade sendo destruídas pelo câncer que é o Estado, pelo parasita que é o Estado. E inclusive não só negócios, mas por exemplo, infraestrutura, sei lá, hospitais, escolas, uh, postos de energia, de gasolina, né? Hidrelétricas, postes de luz, estradas, tudo vai se deteriorando, entendeu? E aí, depois de algum tempo, você vai ter uma cidade completamente destruída e deserta, né? E isso depois de um tempo, depois dessa briga entre os vagabundos, né? Você vai ter novamente investimento voltando para aquele local sob um novo governo, digamos assim, né? Se tudo der certo, um governo muito menor, ou até não vai ter nem governo, vai ser basicamente cada pessoa na sua propriedade privada fazendo suas regras, né? Então, por exemplo, talvez um bairro seja de alguém já, não é nem a cidade, mas só um bairro, o bairro tem um dono, aí depois talvez a cidade tenha um dono, aí talvez o dono seja de um prédio só, de um condomínio, de um conjunto de condomínio só, entendeu? Vai, são vários tipos de possibilidades, né? Para propriedade privada e para organização de pessoas numa sociedade, né? A questão é que provavelmente isso vai demorar aí 30 anos, 40, não sei. Então, antes de melhorar, o Brasil vai piorar muito, com certeza, né? O político, ele não quer sair do poder. Ele é um psicopata, ele é uma pessoa maligna. Ele é uma criaturazinha doente, entendeu? Ele não vai querer sair do poder. Ele vai queimar todo mundo junto com ele. É assim que funciona. Agora, a sua opção, né, se você quiser, é te dar Bitcoin e tirar a sua parte da mão do político, né? Simples. Você ainda tem esse acesso, né? Pelo sistema Fiat. Você ainda tem essa ponte. Os caras permitem que você compre Bitcoin ainda, né? Utilizando a moeda deles, né? Pois é. Daqui a 6 anos, 7 anos, é provável que isso não aconteça mais, né? Fazer o quê? As pessoas não percebem o poder da fuga. O poder de fugir. As pessoas não percebem o poder de fugir. Elas acham que fugir é coisa de covarde. O negócio é ficar mesmo no país e tancar. Tancar o socialismo, tancar político arrombando tua casa. É isso. As pessoas acham que é isso mesmo. Fugir tá na Bíblia, irmão. Você não acredita na Bíblia? Então aí sinto muito, mas fugir tá na Bíblia. Quantos povos já não fugiram na Bíblia, irmão? E sobreviveram por causa disso, né? Mas não adianta. Ou você foge ou você morre. Você não tem a capacidade de lutar contra o Estado diretamente. Diretamente eu digo, né? Trocando tiro. Não tem como. Seja inteligente. Retire sua riqueza do sistema, do bandido, do vagabundo. E viva a sua vida num novo sistema. Acabou. Tem diversos países aí que já aceitam Bitcoin hoje. E a tendência é cada vez mais países aceitarem. E os que não aceitarem vão se ferrar no processo. É isso. Acabou. Não tem o que fazer. Até o próximo vídeo aí. Se inscreve, compartilha e deixa o like. Tchau.